E vem saber como foi a queda da franquia Cloverfield. E você lembra da franquia Cloverfield? Cloverfield foi o filme que lançou em 2008 e que chamou a atenção de todo mundo, com um marketing muito misterioso, com a ideia de found footage, ou seja, filmagem encontrada, e que chamou a atenção de todo mundo, pensando o que é esse filme, o que é esse monstro, o que vai acontecer a partir de agora. E parece que ele tinha um potencial gigantesco de se tornar uma grande franquia do cinema de monstros de terror, mas parece que algo deu errado. No vídeo de hoje a gente vai entender onde foi o auge e a queda e por que aconteceu a queda da franquia Cloverfield. Mas pra gente entender o que aconteceu com a franquia, a gente tem que voltar pro começo dela. Porque em 2008 lançou o filme Cloverfield. Filme dirigido por Matt Reeves, que anos depois iria fazer a trilogia Planeta dos Macacos e The Batman. E J.J. Abrams, que na época era um diretor muito conhecido, um diretor muito elogiado. Hoje as pessoas criticam muito J.J. Abrams depois da sua passagem pela franquia Star Wars. Até ela chegar nessa franquia, ele era bem reverenciado nos cinemas, com filmes como Super 8, por exemplo. Ele era muito elogiado. Então, essa mistura já chamava muito a atenção. Quando surgiu o marketing do filme, ele foi completamente diferente. Ele dava um mistério do que está acontecendo e ele fazia com que os fãs, as pessoas que iriam consumir o filme, se sentissem curiosos, queiram investigar para saber o que vai acontecer a partir dali. Eu acho que esse foi o primeiro trunfo de Cloverfield, porque as pessoas em 2007, 2008, quando o filme foi lançar, elas já eram fãs do filme antes dele estrear. Quem não foi pego de surpresa sabendo o que é aquele filme foram as pessoas que já estavam tentando saber o que ele era, vendo os trailers, porque era fã dos diretores, de quem estava produzindo, e vendo trailers, posters, entender o que está acontecendo aqui, o que estão fazendo aqui. E já criou uma base de fãs criando teorias sobre o filme antes mesmo do filme estrear. Então esse foi o primeiro ponto positivo do filme. E aí entra a genialidade que Matt Reeves e também J.J. Abrams tiveram quando eles estavam fazendo o filme, que seria pegar um gênero que já foi usado de todas as formas possíveis no cinema e pensar ele fora da caixinha de uma maneira que seja feito completamente diferente e chame a atenção do público. Afinal, quando você pensa em um filme de monstro, o que você pensa? Você pensa automaticamente em Godzilla, você pensa no King Kong, você pensa nos monstros gigantes e você pensa em tentar tirar o máximo deles destruindo cidades, deles destruindo praticamente países, deles lutando entre eles. Você sempre imagina monstros gigantes assim. E eles pensaram, e se a gente não mostrasse o monstro? E se a ideia do filme fosse realmente um found footage, ou filmagem encontrada, que é quem passou por aquilo filmando tudo? Vai ser uma ideia completamente diferente, misteriosa e nova. Eu acho que esse foi o ponto principal do filme. Algo que ninguém tinha feito naquele momento, que era, vamos mostrar o monstro sem ser um filme de monstro. Então, quando você pensa em filmes de monstro, você pensa em trilhas sonoras épicas, gigantescas, de destruição em massa. Aqui não acontece isso. Em Cloverfield, você tinha um filme que ele mostrava o real. A trilha sonora era a trilha ambiente do lugar. Afinal, já que é um found footage, que é uma filmagem encontrada, não poderia ter uma trilha épica. Então você vê a cidade sendo destruída e aquilo já gerava o impacto necessário que a trilha precisava. Você vendo o filme sentia o peso de cada coisa porque você sentia dentro da ação. O mesmo vale também para a parte de como eles não teriam explicações. Normalmente, filmes de monstro, alguém num computador, alguém em um lugar fala, esse monstro veio por causa disso, esse monstro veio por causa daquilo, criam teorias e explicações. Num filme que é câmera encontrada, são pessoas no meio da ação o filme inteiro. Não tem explicações. São uma câmera tremendo, pessoas correndo e pessoas gritando. Uma ideia que aí tem que elogiar muito o roteiro e a direção. Porque podia dar errado. Pessoas gritando, pessoas sem saber nada, o filme poderia ficar chato, desinteressante. Não. É esse mistério de não saber o que está acontecendo, de não saber de onde ele vem, que chama muito a atenção e que faz com que você, como público, faça parte daquilo. Você termina o filme especulando de onde veio aquele monstro, como ele funciona, o que é ele, porque você não tem nenhuma informação e isso é muito interessante. E o caos de como ele vai escalonando vai prendendo você dentro daquele filme. Resultado final,
O filme custou 25 milhões de dólares e arrecadou mais de 170 milhões de dólares. Pra você ter uma noção de como esse filme deu muito certo. Muito por causa do boca a boca também. As pessoas iam assistindo o filme, iam gostando, deixando uma ideia interessante, iam falando e mais pessoas iam vendo. E também ele fez muito sucesso no mercado de home video, mais do que no cinema, vale se destacar. Na época, o home video era tão importante quanto o cinema, em alguns casos até mais. E 8 anos depois, em 2016, chega a continuação, Rua Cloverfield 10. Filme esse que não parecia ser de monstro inicialmente, mas mesmo assim foi um filme surpreendente também. E o filme ele foi muito inteligente pela forma como ele resolveu mostrar um outro lado daquele mundo. Filme dirigido por Dan Tashband, que tem como protagonismo a Mary Elizabeth Winstead e tem a excelente atuação da lenda do cinema Josh Goodman. Esse é um filme que o que ele faz? Ele te questiona do começo ao fim o que é real ou não. E mais uma vez, era a franquia Cloverfield provando pra você que eles podem ser diferentes. Que ele vai quebrar a sua expectativa e a partir daí, ele vai te trazer um filme novo. Afinal, Rua Cloverfield 10, ele é um filme que o foco dele não é o monstro, não é nem os alienígenas. É, na verdade, um terror psicológico num suspense thriller que vai fazer com que você fique preso. Afinal, Mary Elizabeth Winstead, o John Goodman e também um ator que o último e mais um personagem que aparece ao longo do filme estão presos num bunker depois de uma situação acontecer. John Goodman é o único que fala que dentro, para fora daquele lugar, existem aliens e o mundo está sendo atacado. E fica aquela dúvida, ele tá falando a verdade ou não? E o filme inteiro se passa nesse bunker pequenininho, ele discutindo, é verdade, é mentira, esse cara é muito assustador, ele pode ser um sequestrador, ele pode estar falando a verdade. Então você fica nessa dúvida, você fica nesse questionamento durante todo o filme. É, pra mim, até melhor que o primeiro filme. Eu digo mais, esse filme ele discute assuntos muito fortes, muito interessantes e muito relevantes ao longo de toda a duração dele. Infelizmente, só não se tornou um clássico, e infelizmente as pessoas só não comentam sobre ele, porque o final desse filme realmente é ruim. Os últimos 10 minutos de filme quase estragam ele, mas o resto é excelente. Eu queria que as pessoas assistissem mais esse filme. Eu também queria que eles cortassem os últimos 10 minutos. Os últimos 10 minutos não deveria existir. E isso é culpa da franquia como um todo. Porque depois do sucesso do primeiro Cloverfield, as pessoas falaram... E a Marvel já estava surgindo, porque o primeiro filme de 2008, a Marvel surgiu em 2009. O que acabou acontecendo? Universo compartilhado. Surgiu a ideia de universo compartilhado em todo o cinema. Todo mundo queria filmes que se ligassem. J.J. Abrams teve uma ideia. E se a gente fizesse um universo compartilhado de Cloverfield? A gente fizesse filmes envolvendo o universo Cloverfield que vão se juntar, não tendo personagens exatamente do mesmo filme ali. Essa era a ideia do filme. Só que o que acontece? Ele não tinha ideia de fazer filmes. Já de cara. Então, a história é que ele já tinha filmes meio prontos, ele comprava o direito daquele filme e transformava no nome Cloverfield. O que isso quer dizer? Existiam franquias, filmes, em Hollywood existem filmes que eles são engavetados, ou eles estão meio que em dúvida se vão sair ou não, apesar de estarem prontos. Então o que acaba acontecendo? Eles compram, o estúdio compra o direito para exibir o filme. O J.J. Abrams teve a ideia de, e se a gente pegasse esses filmes que tem uma ideia que se envolve dentro do universo de Cloverfield, e a gente colocasse o conceito de Cloverfield lá dentro, o nome Cloverfield para vender mais o filme, e falar que é dessa franquia. Essa ideia não parecia ruim, mas é essa ideia que estraga o Rua Cloverfield 10. O Rua Cloverfield 10 é um filme que provavelmente não era para ser do universo de Cloverfield, e o final provavelmente foi regravado para ser daquela forma. Então por isso que o final é ruim, porque você vê que tem uma modificação e uma mão do estúdio chegando num ponto que não precisava para ele participar do universo de Cloverfield, e aí que começa a queda da franquia. Desses últimos 10 minutos finais de Rua Cloverfield 10 pra frente, é onde a franquia se acaba. Isso continuou, pelo que eu estou falando, em 2018, quando surgiu Cloverfield Paradox. Filme esse que é o pior filme da franquia e que afundou ela de vez, e que comprova tudo que eu falei de Rua Cloverfield 10, quando o J.J. Abrams teve a ideia de pegar o direito de filmes e a partir daí tentar modificar eles com o final para se fazer parte da franquia Cloverfield, destruir filmes e destruir a franquia. Porque inicialmente Cloverfield Paradox era um filme chamado The Good Patrick, que era um filme sobre sci-fi, e aí o J.J. Abrams fez a mesma coisa. Comprou os direitos do filme e modificou ele totalmente para ser um filme da franquia Cloverfield, com regravações, com cenas colocadas a mais, né? Porque você grava algumas cenas, você inclui outras, você muda algumas modificações para o filme parecer Cloverfield. O que acaba acontecendo? O filme é um sci-fi confuso,
perdido e que não faz sentido nenhum. Por que não faz sentido? Porque muitas motivações, muitas das ideias originais tiveram que ser modificadas e alteradas para aparecer um filme Cloverfield. E você vê que o filme é uma confusão. A ideia do lançamento do filme nem é tão ruim. O filme foi anunciado no Super Bowl, ninguém sabia que esse filme existia. Foi feito no Super Bowl e a partir daí ele foi lançado no mesmo dia. Isso é interessantíssimo. Você pegou o principal mercado do mundo, que é o Super Bowl, divulgou seu filme e lançou na Netflix. Excelente. De graça, pra quem é, assim, de graça entre aspas, né? É um jeito fácil de assistir, que é na Netflix, o maior streaming do mundo, anunciado no maior evento do mundo, de uma franquia querida como Cloverfield. O problema é todo o resto. O filme, ele, como eu falei, esse filme The Good Practice é um filme que provavelmente poderia ser um filme bom de sci-fi. Quando ele se tornou Cloverfield, porque tinha que se tornar Cloverfield, você vê o tanto que ele ficou perdido. Tanto que você vê que as cenas que envolvem o universo de Cloverfield são muito forçadas. Não faz sentido nenhum. Eu fico com dó do diretor, do roteirista do filme original, que viram o trabalho dele sendo destruído porque o estúdio resolveu vender pro J.J. Abrams fazer parte da sua franquia. O mesmo vale pra Rua Cloverfield 10. Se não tem aquele final, que eu tenho certeza que foi inserção pós o filme estar pronto, o filme seria muito melhor. E aí J.J. Abrams vai estragando filmes originais, com autores que têm ideias originais, e vai estragando sua própria franquia. Tanto que esse foi o último filme a partir dali. Criticado pelos fãs, criticado pela crítica, um filme considerado o pior do ano que ele foi lançado, um dos piores do ano que ele foi lançado, um filme tenebroso em todos os sentidos, com um elenco maravilhoso, mal trabalhado. E no fim, foi por isso que Cloverfield deu tão errado. Ele deu tão errado porque ele é uma franquia que ela parece que foi um carro trocando de roda em movimento. Onde parece que os criadores, principalmente o J.J. Abrams, porque o Matt Reeves só fez o primeiro filme, e o J.J. Abrams era o dono de toda a franquia, ele não sabia como conduzir essa franquia. A partir daí, ele conseguiu destruir ela, não dando coerência e coesão para a franquia. Cada filme que surgia, você via que ele parecia que ele estava tentando inventar coisa em cima, sem ser uma ideia, sem ter um planejamento e uma coesão em cima. Então quem assistiu o primeiro filme e gostou, sente que virou uma franquia fraca e ruim. Quem era fã da franquia e esperava conclusões, esperava respostas, nunca teve. Pensa, teve 3 filmes de Cloverfield. Nenhum deles você sabe o que é o monstro, da onde ele vem, por que ele vem, quem ele é. Se você faz o primeiro filme e não explica, tudo bem. O segundo também não. Mas o terceiro, ele vem com uma ideia de querer te explicar o que ele é. Ele não te explica. Ele não te explica quantos monstros são, quem eles são, da onde ele vem, por que eles vêm. Você cria uma franquia onde ela não tem coerência nenhuma. Então, você perde todo tipo de público. O fã mais fã da franquia que queria ver mais, ter resposta, saber o que é esse universo, não teve, porque a franquia não teve isso. Quem gosta de bons filmes de sci-fi, monstros gigantes, teve o primeiro. O segundo você já vê que foi uma queda. Você vê que o filme não conseguiu manter a qualidade do seu roteiro. E quem gosta de um universo coeso também se perdeu. Porque você vê que os filmes não fazem sentido em cima do outro porque um filme é pior que o outro pela forma como eles se ligam. Então a franquia se perdeu porque tudo que o J.J. Abrams tentou fazer a partir do primeiro filme, ele só conseguiu fazer virar um desastre. Principalmente pela falta de planejamento. Querer fazer um universo coeso e um universo compartilhado sem planejamento vai gerar confusão. Porque um filme vai ter que ligar no outro e eles não vão ter sentido nenhum. Então você só acaba desgastando a marca. E foi isso que aconteceu. Mas a gente tem que terminar o vídeo perguntando, será que a franquia Cloverfield ainda tem chance de dar certo? De voltar e mostrar que ela ainda vale a pena? Eles ainda vão tentar. Para quem não sabe, em 2021 foi anunciado que o novo filme da franquia Cloverfield estava sendo feito. E em notícia do ano de 2024, ou seja, ano passado, tiveram notícias de produtores falando que o filme ainda está em produção. Ele não foi descartado, então ele ainda existe. E que a ideia deles, na verdade, é fazer um filme de Cloverfield, onde não vai ser found footage, onde vai ser um filme original, pensado para expandir esse universo. Agora a pergunta é, esse filme pode dar certo? Em questão de crítica, pode sim. Ele é um filme que ele pode lançar, a crítica assistir e falar, um bom filme sci-fi. Bilheteria? Acho difícil. Acho que é aquele filme que a franquia tá tão desgastada que as pessoas não vão se interessar muito por esse filme. Se ele lançar num streaming como a Netflix, eu acredito que eles seriam algo de descarte. As pessoas não iriam perder muito tempo assistindo. Não seria aquela grande bilheteria porque a franquia está gasta. E o cinema, tem tanto filme lançando no cinema hoje em dia, e tem tanto, é tão caro o cinema, que eu não vejo as pessoas pagando para ver um novo filme de Cloverfield no cinema. Talvez mais pelo terror que vem de ingresso do que pela franquia em si. Então eu acho que a franquia pode dar certo. Como filme, pode ser um recomeço interessante para as pessoas voltarem a criar o amor, para querer assistir ele. Como bilheteria, eu vejo que não. Cloverfield teve uma ideia muito boa, mas ela também não é uma ideia revolucionária, quando eu falo em relação a falar de monstros gigantes.
E esse filme novo que querem fazer já mostra que vai tirar o único elemento interessante da franquia do primeiro filme, que é o found footage. E também vai tirar o elemento interessante do segundo filme, que é ser um filme original num lugar isolado que não mostra o monstro. Realmente já deixou claro que esse filme seria um filme para falar sobre monstro, um filme de monstro gigante. Então, achando esse filme não ter nenhuma originalidade, é muito grande. É uma franquia que ela tem potencial, ela pode voltar aos trilhos, ela pode crescer, mas as notícias, o que envolve a franquia, o que falam dele, eu não vejo com esse potencial de voltar a ser aquela franquia do começo dos anos 2000, do final dos anos 2000, 2008, né, quando lançou o primeiro filme, que mostrava um novo caminho ali pro cinema de monstro. Curte a fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da franquia Cloverfield? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.